Ok. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Isabel. Eu vou pedir à Isabel. Boa noite, Isabel. Boa noite ao Arthur. Boa noite. Boa noite. Boa noite à Jaque. Boa noite. Boa noite ao João. Boa noite. Boa noite à Tânia. Boa noite. O Gabriel. Boa noite. Boa noite. E a Cristina, que ainda se está a ligar, está a conectar ao rádio. Boa noite para ela também. E estamos à espera de mais uma pessoa. Por agora, acho que chega e basta para a nossa conversa. Ora, nós hoje à noite temos connosco a doutora ou doutoranda Isabel Gomes, que está em São Luís, Maranhão, no Brasil. Que fica no nordeste do Brasil e perto das Amazonas. Sobre isso vamos querer ouvir alguma coisa, que somos curiosos com isso. A Isabel encontra-se neste momento a estudar análise de discurso, já esteve cá em Portugal também a fazer partes do seu estudo, está agora no Brasil e a dever-me um cafezinho assim que chegar a Portugal, certo? Com certeza. Com certeza. A Isabel e eu, nós conhecemos-nos de uma forma muito, muito espontânea e sem querer, sem prepararmos nada. A Isabel comentou um dos meus poemas e começamos a identificar uma com a outra, com o que líamos e escrevíamos, até que começou uma mensagem privada entre eu e ela, onde eu lhe agradeci até a leitura e onde ela conversou comigo. Depois, num programa da rádio, ela esteve comigo live e esteve sempre lá enquanto o programa decorreu e tem sido também mais uma pessoa que tem andado de mão dada comigo e que eu muito agradeço a presença na minha vida e agora no do grupo também. A Isabel e eu temos muitas coisas em comum no que diz respeito a algumas filosofias de vida e ideologias, mas hoje o que nos traz a Isabel é mais o tema de Lilith. Antes de falarmos de Lilith, Isabel, conta-me um bocadinho de onde tu estás, o que estás a fazer, fala-nos um bocadinho da região onde vives, porque nós aqui não sabemos tão bem como tu e ficamos muito curiosos, pode ser? Pode, sim. Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou Isabel, né? Eu estou nesse momento em São Luís do Maranhão. Maranhão, geograficamente, faz parte do Nordeste do Brasil, né? O Brasil é dividido em regiões, mas ele tem muitas características da região Norte, que é da região amazônica. Então, onde eu estou, por exemplo, aqui em São Luís, ele tem muito mais características da região das florestas amazônicas do que propriamente do Nordeste. E uma coisa interessante, o Maranhão é considerado dentro da Amazônia Legal, porque, assim, só explicando, o Brasil tem a Amazônia e tem os estados que fazem parte da Amazônia Legal, porque é como se fosse uma região pré-amazônica, é como se fosse o portal da Amazônia, pelas características geográficas. Aqui não faz frio nunca, está falando com o Ruth, é um clima muito chuvoso, aqui chove muito, mas essas chuvas não são suficientes para dar um friozinho, né? Às vezes, pelo contrário, a gente tem um efeito de sauna, chove, o vapor sobe, mas é uma região muito agradável. O que tem de bom aqui no Maranhão? Tem muitas coisas, tem cachoeiras, né? Muitas cachoeiras, se eu pudesse compartilhar com vocês as imagens. E nós temos uma região muito famosa, que são os chamados Lençóis Maranhenses. Acho que a Jaqueline e a Tânia, com certeza, já ouviram falar, não sei se conhecem os Lençóis, que é uma região muito bonita, na verdade, é um grande deserto com lagoas, né? Então, imagine um grande deserto só com areias, mas que tem lagoas. E é uma região muito bonita. E o que tem mais aqui? Tem uma questão de uma luta e um conflito ainda muito grande, porque aqui já tem muitas etnias indígenas, né? Tem uma região que predomina muito essa questão indígena, e nós temos uma influência muito grande aqui também. Na verdade, nós temos as três influências, né? Da questão africana, da questão indígena e uma influência muito grande portuguesa. Tanto que só uma curiosidade em São Luís. São Luís é considerado a cidade que tem o maior acervo de azulejos portugueses fora de Portugal. Então, onde se tem mais azulejos portugueses fora de Portugal é aqui em São Luís, Maranhão.
E por que aqui nós ficamos com esse grande acervo de azulejos portugueses? Como aqui é uma região que chove muito, então os portugueses, quando chegaram, pintavam as fachadas da casa, mas a pintura não durava muito, porque chovia muito e descascava. Então, uma característica dos casarões daqui é que nas fachadas, na parte externa, é toda revestida desses azulejos portugueses. Então, uma curiosidade daqui. E outra curiosidade é que, inicialmente, São Luís não foi fundada pelos portugueses. Ela foi, na verdade, uma fundação francesa, né? Então, foram os franceses que chegaram aqui, não os portugueses. Em 1612, chegaram aqui, mas Portugal, através de uma batalha chamada Batalha de Guaxinduba, conseguiu tomar posse de São Luís, que, na verdade, São Luís é uma ilha, né? E que, na língua indígena, ela é chamada de Upauaçu. Então, tanto que a gente... Upauaçu, que é na língua indígena, aqui também ela é conhecida, e é conhecida também como a Ilha do Amor, porque é uma cidade muito propícia a amores, né? Então, ela é chamada também de Ilha do Amor. Vou ter que pôr no meu roteiro, Diz-me uma coisa, a língua que tu disseste chama-se, qual é a língua que tu disseste que dá nome à ilha? Upauaçu é uma língua indígena, é o Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Guarani, ela é conhecida também como Upauaçu. Até porque todos sabem, né, que o português brasileiro tem essa influência muito grande, tanto indígena, muito, em termos de palavras, no nosso vocabulário. E, assim, muitas palavras que Portugal considera estrangeirismo, como palavras tanto africanas quanto indígenas, para nós eles não são estrangeirismo, eles fazem parte do nosso léxico mesmo, dentro dessa questão, dessa curiosidade de São Luís. Isso acontece também em países como Angola e Moçambique e Guiné, em que as línguas e os dialetos vão se misturando e acaba por haver toda uma nova língua, toda uma nova forma de expressar, com palavras muito específicas de um lado e para o outro. Isabel, muito obrigada por essa pequena introdução. A minha vontade era pegar já aí no tema indígena e ir por aí fora, mas sei que teremos outras oportunidades, até porque quando for sobre o tema de indígenas eu tenho outros membros mesmo do ativismo com alguma conhecimento de causa, a Jacqueline também terá, estou a vê-la a sorrir, e vamos certamente entrar por aí, sendo que há muita coisa para partilhar, mas hoje essencialmente vamos falar de Lilith. Lilith porquê? Primeiro porque à volta dela ronda um grande mistério, uma grande falta de conhecimento e muita confusão, muita informação cruzada, muita informação desmentida, muita informação provada e a ideia é precisamente nós desmistificarmos isto um pouco, porque eu acho que é muito importante uma pessoa saber do que está a falar e do que está a escrever, ou saber minimamente, e Lilith é um nome que começa a aparecer mais na sociedade, começa a ser mais mencionado, mas nem toda a gente o aceita, nem toda a gente o compreende, nem toda a gente sabe quem é. Eu sei que foi uma imagem, ou foi uma ideia, ou foi uma personagem que foi adotada desde logo pelas feministas, não é? Mas não é necessariamente só isso, tem muita coisa, porque ela representa muita coisa. Eu vou aqui fazer a parte de as perguntas, vou fingir ou vou-me cingir à minha minoria de conhecimento comparando contigo e vou-te fazendo perguntas que me vão aparecendo para pedir que te sejam feitas e vou-te dar a ti agora a palavra e deixar-te desenvolver quem é Lilith, afinal de contas, quem é esta mulher que assombra os homens, que assusta as mulheres e que cativa ou intriga muitas outras. Quem é, por favor? Primeiro, antes de falar sobre Lilith, eu vou falar assim, do meu percurso, como é que eu cheguei em Lilith.
né? Porque não Sim, é fácil, sim. às vezes, chegar em Lilith. Na verdade, eu comecei a chegar em Lilith quando eu fui fazer minha monografia. Eu fiz minha monografia sobre o Memorial do Convento de José Saramago, isso ainda na universidade, para conclusão de curso. E eu caiu em minhas mãos um livro chamado Canibalismo Amoroso, de Afonso Romano de Santana, e que ele vai falando dessas questões das mulheres dentro da literatura. E lá me veio duas coisas, e lá ele cita um livro, então eu fui atrás desse livro, um livro muito complicado para se achar. Eu consegui achar esse livro, que é Tratado de História das Religiões, e que mudou minha visão sobre religião, depois que eu li esse livro, que é do Mircea Eliade. Ele é um grande pesquisador dentro da área religiosa, em termos de simologia, de semiótica mesmo, dos ritos, da questão religiosa. Primeiramente, na verdade, nem foi Lilith que me chegou Sofia, através de um texto de Humberto Eco. O nome da minha filha é Sofia, e eu vou dizer foi por isso que eu coloquei o nome da minha filha, Sofia. E, na verdade, me chegou primeiramente o mito da Sofia, né? Que Sofia, ela queria criar um mundo, mas a sua parte masculina, ela não quis criar o mundo, não queria criar um mundo, então ela se separa. Então, tem esse mito eu conheci através de Humberto Eco. E ela se separa. Como ela se separa da sua porção masculina e vai criar um mundo, e por isso que é considerada sabedoria, e em muitas traduções a Sofia também significa a parte feminina de Deus, e que também isso foi muito apagado, né? Então, achei isso bonito, quando eu li a questão do mito de Sofia, eu disse que o dia que eu tivesse uma filha, eu colocaria Sofia, e tive minha filha e coloquei Sofia. E depois, a partir de Sofia, dessas narrativas de criação de um mundo, de origem do mundo, foi que eu cheguei até Lilith. E Lilith, e como eu trabalhei muito a questão da semiótica, da semiologia dentro e trabalhei análise do discurso dentro do Memorial do Convento, eu acabei fazendo muitas questões do estudo, até pela própria, o arquétipo ali de Blimund, das 7 luas, ali vem do Baltazar 7 sóis. Então, só explicando o meu percurso para chegar até Lilith, porque Lilith, às vezes, não é fácil você encontrar material. Hoje já existem muitos materiais, até porque Lilith hoje ela é estudada sob o aspecto da psicanálise, com a questão do empoderamento feminino que tanto se fala hoje. Então, muitos autores começaram a trabalhar essa questão do arquétipo de Lilith, em contraponto ao arquétipo de Eva. Mas vamos falar, porque Lilith ela tem várias abordagens. Ela tem a abordagem do mito da criação, ela tem a abordagem do mito da questão como uma rainha do inferno, tem a abordagem dela como um demônio. Então, Lilith assim, uma vastidão de coisas. Mas, resumidamente, ainda vou falar sobre ela, mas, na verdade, o que Lilith é? Lilith é a insubmissão. Na verdade, Lilith é aquela que vai nos ensinar essa insubmissão ao mundo de mentiras que nós vivemos. É aquela que vai nos ensinar, aquela que nos ensina. E ela é a nossa alma feminina, principalmente para mulheres, tanto que muitos dentro... E ela ainda tem a questão religiosa também, né? Porque tem uma ala religiosa que cultua a Lilith, que acende altar para Lilith, já como uma questão mesmo de uma entidade religiosa. E Lilith, dentro desse empoderamento, como ela é a alma feminina, muitas questões dentro já dessa questão religiosa, tanto que existe até uma controvérsia dentro da questão religiosa se homens podem cultuar Lilith ou não. Mas isso já é mais uma vertente religiosa. Como eu falei para vocês, falar de Lilith é assim um passeio sobre diversas abordagens sobre Lilith. Mas vamos começar a Lilith, o mito. Não é fácil encontrar livros sobre mitos, porque são livros muito antigos. Muitos estudiosos desses textos dizem que vem da Suméria, porque também existe uma ala de estudos, né, dos antropólogos e dos arqueólogos
que inclusive a próprio mito da criação bíblica ele vem dos sumérios, né? Então, o povo judeu fez uma leitura sobre os mitos sumérios e dentro do mito sumério fez uma recontagem desse mito do ponto de vista bíblico. Então, é uma questão histórica, e esses textos sumérios, eles são muito antigos, né? Segundo os especialistas da área, eles são muito anteriores, até os próprios escritos do Mamorco, que deu origem à questão da Bíblia cristã, dentro da judaico-cristã. Mas quem é Lilith, né? Lilith, ela em termos de mito, e a partir desse mito é que vai ser colocado o arquétipo dessa mulher hoje, no século XXI, ela foi criada junto com Adão. Então, ela foi feita da mesma matéria que Adão, não é? Adão foi feito por Deus e Lilith também, da mesma forma. Lilith não foi criada de Adão. Pois é, então ela foi criada dentro em termos de igualdade. Isso é bonito, por quê? Porque a mulher foi criada dentro desse mito com uma igualdade do homem, diferentes, mas iguais. Então, em termos de igualdade. Só que Adão, dentro desse mito, ele se incomodou com isso. Porque Adão esperava uma mulher submissa, uma mulher, é como se ele fosse o mandante, como se diz no Brasil, né? Ele fosse o maioral daquela situação, que ele que ia controlar. Mas Lilith não, ela não aceitou porque ela tinha consciência dessa igualdade dela. Ela não foi criada numa situação de inferioridade a Adão, ela foi criada em termos de igualdade a ele. Então, ela massa e a mesma matéria, não é? Mesma massa, mesma matéria, mesma altura. Mesma altura, tudo. Diferentes, mas iguais, em termos de direitos, de atitudes. E Adão se incomoda com isso. Porque Lilith ela não se submete. Então, o grande arquétipo mesmo de Lilith é da questão da insubmissão. Só que dentro dessa questão da insubmissão, dentro da nossa cultura, é mal vista ainda, porque essa submissão significa que a pessoa não é confiável, que a pessoa não é rebelde, que a pessoa não se submete a regras. Não é bem isso. Lilith, ela não se submete a uma situação de inferioridade a ela, como aconteceu lá no mito da criação. Então, essa questão de ela não aceitar essa submissão, porque ela disse, por que eu tenho que estar em obediência a um outro ser que é igual a mim? Por que isso? Inclusive, ela não aceitava, inclusive, ela era rebelde, inclusive, sexualmente, porque ela não aceitava também, posicionalmente e sexualmente, estar por baixo de Adão. Ela também queria, em algum momento, fazer parte de estar por cima também, e falando isso sexualmente. Então, Adão se queixa para Deus, né? Poxa, a mulher que tu criaste para mim, eu não mando, eu não faço nada, é rebelde. E nesse ato de rebeldia, Deus, estou falando dentro do mito, Deus resolve criar Eva. Porque Eva era obediente, foi criada a partir de Adão. E eu sei que não vamos entrar muito no mérito do arquétipo de Eva, mas Eva é isso. É a mulher que ela só existe a partir do homem. Então, ela, na verdade, ela é uma sombra desse homem, porque ela só tem razão de viver a partir do homem. Então, Eva estava ótima para Adão. Né? Eva estava ótima, submissa, foi criada a partir da costela dele, numa situação que deveria obedecê-lo sempre. E, com isso, Lilith ela é expulsa desse paraíso. E uma outra questão de Lilith, em alguns textos muito antigos, olha, esses são textos assim, muito antigos e, às vezes, muito difíceis de serem achados, né? Ela se rebela, inclusive, contra a divindade. Então, ela foi ousada demais, porque ela não se rebela apenas contra Adão, mas também contra a divindade que a criou. E, por isso, ela é banida. Como dentro da cultura judaico-cristã, o inferno e os demônios são algo negativo,
é algo que dentro da nossa simbologia é considerado como algo negativo e algo a ser evitado, e é um mal, e no outro contraponto, os demônios, eles são inimigos de Deus, e se você adora a Deus e conversa com os demônios, você está dentro dessa questão judaico-cristã, também sendo inimiga de Deus, né? Como se você estivesse traindo esse Deus. Então, ela é banida para fora desse paraíso, é mandada aos infernos, e lá do inferno ela se torna essa rainha do inferno e que vai comandar esses demônios. Aí, a partir daí, começam as narrativas negativas sobre Lilith, né? Que ela se lança a um aspecto de luxúria com esses demônios, parindo os demônios, para trazer doenças, para trazer a morte, para trazer pragas a esse mundo. E muitos associam Lilith também à questão da serpente que tentou Eva no paraíso, e, querendo ou não, foi por duas mulheres que o homem foi expulso do paraíso. Lilith porque tenta Eva, e Eva porque foi fraca em atender, né, aos apelos da serpente, e tenta Adão, aí nós sabemos essa narrativa, e tenta Adão nessa desobediência de Deus. E por que eu vim me interessar por Lilith e por essa narrativa? Como eu sempre estudei essa questão da análise do discurso, nós temos que entender que muitos dos nossos valores eles estão perpetuados através de um discurso. Então, muitas das nossas culturas, dos nossos valores, eles são continuamente reforçados através de um discurso. Então, sempre quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu falo de linguagem, eu sempre digo isso para eles, que discurso nós estamos produzindo, que valores nós estamos reforçando, que valores nós estamos negando, e que sociedades estamos formando através dessas estruturações de discurso. Porque toda essa questão do mito de Lilith também, vou colocar aqui, incluir Eva, é toda uma questão de discurso. E o que nos trouxe de negativo, principalmente a nós mulheres? A mulher como a grande culpada pela queda do homem. Né? Então, nós somos responsabilizadas. Lilith por ser um demônio, por ser insubmissa, e Eva por ser fraca o suficiente por não ter resistido a essa tentação desse demônio. E uma vez eu vi até a Marina Colasanti, que é uma autora brasileira, ela ainda está viva, que ela diz isso, que ela disse, olha, eu tenho uma séria desconfiança se realmente foi as mulheres que foram responsáveis pela queda do homem, porque deu errado. Ela fala isso, eu vi ela falando isso numa entrevista, né? Se tivesse dado certo aquela rebeldia, ela diz, com certeza esse mérito seria dado aos homens, né? E não às mulheres. Então, até um questionamento que eu deixo para quem está assistindo isso, essa questão da responsabilidade que a mulher teve nessa queda do homem, dessa expulsão desse paraíso, e é responsável pelo pecado ter entrado na humanidade. Porque será que foi nós mulheres realmente? Porque aí eu retomo a fala de Marina Colasanti, se tivesse dado certo, nós teríamos tido também esse mérito, ou nós tivemos esse mérito porque isso deu errado? Né? Porque se é uma constante no discurso ao longo da história da sociedade, é que o homem, de uma certa forma, ele erra, ele mente, ele comete o que comete por conta das mulheres. Né? Então, tem esse discurso dentro dessa questão. Então, fica esse questionamento aí para vocês, se vocês quiserem falar depois sobre essa questão. E na verdade, não sou nem eu que lancei, mas eu lembrei muito dessa entrevista dela, sobre essa questão da responsabilização. E uma coisa interessante que, por conta dessa responsabilidade, tanto de Lilith quanto de Eva, muitas coisas se justificaram para que nós, mulheres, estivéssemos sempre numa situação de, como é que eu diria, me fugiu a palavra aqui,
mas sempre numa situação de sermos controladas, né? De sermos caladas. Porque quando nós... Submissão, também de silêncio, porque quando nós resolvemos agir, a gente não faz coisas muito boas. Sim. Sim, Tânia, aí vem Lilith. Peço desculpa, deixa-me só interromper. A nossa gravação está quase a chegar ao fim. Se ela foi abaixo, vocês voltam ao nosso chat, que eu volto a pôr o link, está bem? Porque isto tem tempo limitado. Tá bom. Então, falar sobre... Então, o que é o arquétipo hoje? Então, Lilith, eu tenho quantos minutos, Ruth? Sim, eu vou falando sobre Lilith. Então, com a questão dos movimentos feministas, e eu não vou nem falar da questão como era Lilith na Idade Média, porque essa visão do demônio, das pragas, tudo que acontecia, muitas pessoas colocavam a culpa em Lilith dentro dessas questões negativas. Com a volta desse empoderamento feminino, Lilith retoma no sentido por quê? Porque Lilith é uma figura imponente. O grande símbolo dela, em termos signo, a simbologia de Lilith, é não se submeter. Então, Lilith ela não se submete nem à pessoa,